Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, na aula de hoje nós vamos aprender uma derivada de mais uma função específica dentro do estudo das derivadas. Que função é essa? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Então, nosso objetivo hoje é fazer a derivada da função desse seguinte tipo, que aqui está. Uma f de x, que é igual agora a uma h de x elevado a uma g de x. Para te ter uma noção do que significa essa função, eu vou ter que te relembrar as outras funções que nós já temos conhecimento de como calcular a derivada. Por exemplo, nós já sabemos calcular quando eu tenho, por exemplo, um x elevado a n. Tudo bem? Isso aqui nós já sabemos calcular a derivada, não é verdade? Vamos lembrar como é que se calcula essa derivada? Então, como é que fica? Você joga o n para frente e aí vai pegar o expoente e subtrair uma unidade. Pronto, está feita a derivada. Lembrando que nesse caso, a nossa variável está na base da função e o nosso expoente é um número real qualquer. Tudo bem? E aí a fórmula genérica para esses casos é simplesmente joga o n para frente e subtrai uma unidade do expoente que estava. Ok? Agora, olha esse outro tipo de função que nós tínhamos também. Um a elevado a x. Função exponencial. Nesse caso, aonde é que está a minha variável, gente? A minha variável está no expoente. Olha a grande diferença. Aqui nós temos um número, tudo bem? Um número constante, por exemplo, 2, 3, vai depender do valor dessa base, tá? Mas um número constante. E aqui, sim, nós temos a variável, que caracteriza uma função exponencial. Para esse caso de função, nós também já sabemos calcular a derivada. Como é que fica essa derivada, pessoal? Vocês estão lembrados? Vamos relembrar? Para calcular essa derivada, eu vou sinalizar aqui, ó. Pronto, a partir de agora, vou derivar. Então, vai ficar assim, ó. Você vai repetir a função que lhe deram, simplesmente repetir a função exponencial e vai multiplicar por quem? Bora ver se você lembra. Pelo logaritmo neperiano da própria base. Pronto. Também está caracterizado uma segunda fórmula para se calcular para esse caso de função exponencial. Então perceba, para esses dois casos, aqui está ok e aqui também está ok. Variável na base, já sei calcular. Quando a variável também estiver no expoente, também sei calcular. Agora, olha esse terceiro caso que eu vou colocar aqui para ti, que é justamente engloba nesse caso que aqui estamos interessados em calcular. Esse tipo de função. Qual seria? Por exemplo, seria assim, ó, x na base e x também no expoente. Caramba, e agora? Me interessa calcular a derivada dessa função. A minha pergunta é, como se calcula a derivada desse tipo de função? Deu para perceber agora a nossa problemática? Então, quando eu escrevo f de x igual a h de x elevado a g de x, significa dizer que na base dessa função eu tenho a variável x e no expoente também tem uma outra função cuja variável é x. Por exemplo, esse caso que aqui eu trouxe, um x elevado a x. Professor, não dá para fazer uma mescla entre a primeira e a segunda? Não dá para fazer. É uma fórmula específica para a gente poder calcular esse tipo de função agora. E para te mostrar isso, eu vou ter que agora apagar tudo que aqui está. Me dá só um minutinho. Vamos lá, apagar, para mostrar então como é que fica a fórmula para esse tipo de função, onde nós temos a variável, tanto na base quanto no expoente. Deixa eu só secar aqui o quadro e a gente já vai escrever. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo a derivação de forma genérica, tá legal? Sem substituir ponto por enquanto. Tá legal? São derivadas genéricas. Então, nossa proposta da aula de hoje é saber calcular genericamente esse tipo de função aqui, ó. Uma f
Nossa proposta é calcular essa derivada aqui. Tá legal? Então, vou colocar direto logo h de x elevado a uma g de x. E eu quero pegar tudo isto aqui, pessoal, e quero derivar. Como é que nós fazemos isso? Essa é a proposta da aula de hoje. Tudo bem? Vem comigo porque faz muito sentido o que eu vou colocar aqui a partir de agora. O que você vai fazer? É muito parecido com o que nós temos na função exponencial. Você vai simplesmente repetir o que lhe deram e colocar aqui. Então, vai ficar h de x elevado a g de x, a própria função que lhe foi entregue. E você vai multiplicar, tudo bem? Pelo seguinte, vai multiplicar pelo expoente, a g de x, que multiplica o logaritmo neperiano da função que está na base, ou seja, h de x. Lembra um pouco, não é verdade, a derivada da função exponencial? Realmente. Então, a derivada de uma função h de x elevado a g de x é ela própria multiplicado pela função que está no expoente, multiplicado pelo logaritmo da função que está na base. Só que aí tem um grande detalhe, agora vem a grande diferença. É que aqui a gente precisa colocar uma derivada. Então, tudo que está aqui dentro desse cochete, essa multiplicação entre a g de x e o logaritmo neperiano da h de x, isso aqui está sendo derivado. E aí você que é aluno esperto, você vai verificar que aqui eu tenho uma função de x e aqui eu tenho uma outra função de x. Então, digamos, uma f de 1 de x e aqui uma f de 2 de x. Como eu tenho duas funções de x se multiplicando, isso aqui resulta que nós temos a derivada do produto. Exatamente. Então, preste bem atenção. Todas as vezes que vocês se depararem com esse tipo de derivada, você vai jogar esta fórmula que aqui está, essa aqui é a fórmula final, tudo bem? O que nós escrevemos aqui no quadro é a fórmula final. Você vai colocar sobre esses moldes dessa fórmula, só que inevitavelmente, todas as vezes, vai aparecer a derivada do produto. E aí o que você vai fazer? Lembra da derivada do produto? Deriva a primeira multiplicado pela segunda função não derivada. Mas não deriva a primeira e deriva a segunda. Aquela fórmula de derivação que nós já conhecemos muito bem. Então, essa fórmula sim, não tem como escapar. Todas as vezes que você se deparar com esse tipo de função que aqui está, você inevitavelmente, nesse trecho da fórmula, você vai ter a derivada do produto, porque aqui são duas funções, uma g de x e uma outra h de x. Duas funções, como eu coloquei aqui, que dependem de x. Como eu tenho duas funções dependendo de x, então teremos a derivada do produto de forma inevitável. Tudo bem? Mas normalmente dão funções bem simples de se fazer, o que não acarreta grandes problemas. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós temos uma fórmula mais genérica para se calcular a derivada desse tipo de função que eu tenho variável, tanto na base quanto no expoente. O que nos resta agora é fazer exercícios, exemplos, para poder fixar, para poder entender a aplicação dessa fórmula que aí está. Tudo bem? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço.